Chegou o momento de meditarmos na Palavra de Deus. Isso mesmo. Aqui nós temos, no culto da família, falado sobre famílias. No primeiro sermão, na primeira meditação, reflexão que eu trouxe para vocês, nós trabalhamos o tema tipos de família. No segundo tema, nós abordamos o chamado de Deus para a família. Isso mesmo. E hoje nós vamos falar dos princípios bíblicos, ou seja, os princípios de Deus para as famílias. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Efésios, no livro de Efésios, capítulo 5. Pode pegar a sua Bíblia, dar um pulinho lá na estante, se ela já está pertinho de você, já vai procurando este livro e este capítulo, Efésios, capítulo 5, tá bom? Deixa abertinho lá, mas a modo de introdução, eu queria refletir um pouco sobre os relacionamentos. Os relacionamentos são muito importantes. Nós somos seres sociais e essa necessidade inerente do ser humano tem sido estudado por muitos autores. A psicologia aborda ali com seus conceitos essa noção, esse comportamento e vários outros aspectos dos relacionamentos. Mas uma coisa bem interessante é que o relacionamento pai, mãe, filho, esposos, eles têm uma interligação. E dentro do contexto bíblico não é diferente. Mas se falando de psicologia, a gente pode dizer que o relacionamento entre mãe e filho tem uma implicação em como a pessoa se vê, como ela vai futuramente, né, a criança futuramente vai lidar consigo mesmo. Veja, é importante haver um vínculo saudável, mãe e filho, para que o indivíduo desenvolva uma boa autoestima, para que ele se sinta bem com ele mesmo. E quando não há esse vínculo bem formado, há problemas, há interferências, há baixa autoestima. E também, na psicologia, fala-se do relacionamento pai e filho. E ele tem uma implicação em como o indivíduo lida com o outro. Isso mesmo, com os outros indivíduos, com a sociedade, com as regras. Então é muito importante esse vínculo paterno, pai e filho. Porque aí a criança vai ter possibilidades de crescer e desenvolver os relacionamentos alheios com as outras pessoas de maneira mais segura, mais eficaz, com mais naturalidade, tá certo? Mas a Bíblia, na sua infinita sabedoria, sabedoria esta que vem de Deus, tem orientações maravilhosas para nós. E o primeiro versículo que nós vamos meditar está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 22. Encontrou aí na sua Bíblia? Efésios 5, versículo 22. E diz o seguinte: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Olha só, esse termo submissa é um termo que causa muita polêmica, né? Algumas pessoas não veem muito bem, mas dentro desse contexto, do contexto bíblico, cabe a gente pensar, a gente refletir sobre o que significa submissão. Obviamente, queridos, quando a gente vai estudar outras passagens da Bíblia, a gente vai perceber que a submissão que Deus pede que a esposa tenha para com o marido não é uma submissão cega, não é o mesmo que obediência e não implica inferioridade de maneira nenhuma. Quando Adão e Eva foram criados, eles foram criados de maneira complementar e Deus fez com que Adão caísse em profundo sono e tirou uma de suas costelas. Olha, até o local de onde Deus tirou ali um pedaço para criar a mulher, pode nos fazer pensar que o quê? Deus quer
tem o propósito que a esposa esteja ao lado do marido, não esteja abaixo, né? Por isso talvez não foi tirada do pé, por exemplo, e nem esteja acima dele, não foi tirada da cabeça. Deus tirou ali do lado, e é esse o propósito de Deus, do homem para a mulher e da mulher para o homem, ambos estarem ali lado a lado, tá? E a submissão que a mulher também deve ter para com o homem é uma submissão ativa, voluntária, não é uma submissão cega. Não seria ali fazer tudo sem que ela tenha a oportunidade de pensar, a oportunidade de opinar, a oportunidade de fazer a diferença no que se refere a decisões. Mas uma coisa é fato, quando há discordâncias, uma decisão precisa ser tomada, não é verdade? E aí é que vem a orientação de Deus. Deus estabeleceu o homem como cabeça. Deus deu esta responsabilidade. É um privilégio, mas é também carregado de muita responsabilidade. O homem tem a oportunidade de liderar a sua família. E uma mulher sábia que confia em Deus e confia no seu esposo vai conseguir então delegar, transferir, atribuir a ele isso que Deus mesmo pediu que ele exercesse, que é a liderança. E sabe, muitas pessoas podem questionar isso, essa ideia bíblica, mas se a gente for parar para pensar, os líderes, eles são necessários em muitos locais, até locais que não tem nada a ver com religião, com igreja, com essa estrutura familiar. Empresas, instituições, corporações, a liderança ela implica em resultado. Então, há pessoas capacitadas, há gerentes, há gestores, há administradores que são capacitados para guiar um grupo. E isso a gente pode perceber então a sabedoria de Deus. Na instituição familiar, Deus pediu que o homem fosse o líder. E isso não é ruim. Isso não exclui a democracia. E isso também não tira a vez e a voz de todos os que compõem essa equipe, que é a família, e muito menos da mulher. Tá certo? Então, Deus pediu que o homem fosse a cabeça. Mas uma cabeça, ela nunca vai agir contra o seu próprio corpo. Não é verdade? Pense aí você, né? O seu próprio corpo. A minha mãe dizia uma frase assim, que cabeça que não pensa, o corpo padece. Talvez você já tenha ouvido. Então, uma cabeça inteligente, ela vai atuar para que o corpo todo se dê bem. Então, essa figura, essa analogia bíblica fala muito a respeito do propósito da liderança masculina e da submissão feminina. E agora vamos para o segundo verso que eu quero meditar, que nós vamos meditar juntos nesta noite, e está lá no versículo 25, Efésios capítulo 5, versículo 25. Diz o seguinte: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim se entregou por ela. Olha só, o que Deus pede para o homem é algo assim muito mais sublime. Tem até uma pessoa, uma amiga, que ela diz o seguinte, que Deus, na concepção dela, na percepção dela, pediu a parte mais difícil para o homem desempenhar. E se a gente for parar para pensar, amar como Cristo ama a igreja. Cristo entregou a sua própria vida em favor, em prol de resgatar, de salvar a menina dos seus olhos, a sua igreja. E é esse amor de Cristo refletido na vida do marido que deve ser exercido para com a esposa. Então, a submissão da mulher, ela deve ser uma resposta a esse amor que não emana de um homem qualquer, esse amor que é reflexo do amor de Deus e é um dom dado por Deus.
E olha, se Deus pediu, eles são capazes. Muitas pessoas podem dizer, mas a natureza do homem, ela é diferente. A propensão, muitas vezes, é ter muitas mulheres, é ser atraídos por muitas mulheres. Mas se Deus pediu que o homem amasse a sua esposa a ponto de dar a vida por ela, não tenhamos dúvidas, ele é capaz de fazer isso. E se ele estiver em ligação com Deus, ele vai conseguir. No livro Lar Adventista, de Ellen White, tem uma citação que fala sobre esta questão, sobre este papel do homem, sobre esse desígnio de Deus para os maridos. E diz o seguinte: não foi desígnio de Deus que os maridos dominassem como cabeça do lar quando eles próprios não se submetem a Cristo. Devem eles estar sob o domínio de Cristo para que possam para que possam ser a representação de Cristo para a sua igreja. Então perceba, amigos queridos, quando Deus pede assim, olha, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Só que essa palavrinha ao Senhor também faz eco ao que Deus pede para os homens. Maridos, amem as vossas esposas como Cristo ama a igreja. Então, a mulher vai ser submissa. Essa submissão bíblica que a gente está refletindo aqui, voluntária, inteligente, mas essa submissão vai ser para com o marido temente a Deus, que a ame, que preze então pela estrutura familiar, que preze por toda a sua família, sua esposa. E agora nós vamos para o terceiro ponto, e está lá no versículo 1 do capítulo 6, isso mesmo, mais um pouquinho adiante, Efésios 6, versículo 1, diz o seguinte: agora vamos falar dos filhos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Isso mesmo, a questão da obediência, do relacionamento dos filhos para com os pais, está expresso até na lei de Deus, na lei moral, dos 10 mandamentos, que está lá no livro de Êxodo, capítulo 20. E é um mandamento com promessa. Os filhos obedientes, Deus promete uma bênção especial, Deus promete uma vida longa. E olha, você pode pensar, talvez, você filho, mas eu não tenho pais tão bons, eu devo obediência a eles assim mesmo? Será que o que eles fazem estão sempre certos? E eu tenho que sempre concordar e agir em conformidade com o que eles querem, pensam? Sabe, lá em Lucas 11, versículo 13, tem um versículo que diz assim: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Eu queria me ater essa primeira parte dos versos. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Nós, seres humanos, pecaminosos como somos, com as nossas falhas e limitações, nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. E eu quero levar você, filho, a pensar que talvez você em algum momento não concorde com o que o seu pai diz, ou pede, ou quer de você, mas saibam que cada pessoa tem a sua maneira de expressar o amor. Aquilo que talvez você taxe como arbitrário, como injusto, talvez seja a maneira desse pai, dessa mãe, desse responsável, dessa pessoa que criou você, de demonstrar o quanto ela te ama. Apesar de talvez não ser a maneira como você gostaria que ele ou ela falasse com você, tá certo? Cada mãe, cada pai tem a sua maneira de expressar o amor. E isso está muito relacionado com a cultura, com a geração, com a maneira que aquela pessoa concebeu as suas vivências, né? A maneira como ela pensa.
mas os pais, na sua grande maioria, eles têm amor pelos seus filhos. Filhos, esforcem-se para perceber isso. E agora, o versículo 4, Efésios 6, 4 diz o seguinte: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Também Deus pede que os pais ajam com os seus filhos de maneira a não provocar a ira. E o que é que causa a ira em um relacionamento pai e filho? Você já pensou? Você já parou para pensar? Mãe, você já teve essa reflexão? Pai, olha, uma coisa, um elemento que é primordial nos relacionamentos paternos é a questão da coerência. Pais, se vocês não querem provocar os vossos filhos a ira, obedecendo o que a palavra de Deus diz, então tenha esse elemento, busque-o, preze por ele, a questão da coerência. Tem um ditado que diz assim, ó, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Tem alguns pais que eu imagino que até usem, mas na verdade isso não é justo. Mandar uma coisa que você não faz é falta de coerência e pode provocar a ira nos vossos filhos. Eles vão ficar ali com aquele ressentimento. E também um outro elemento que pode causar a ira é a falta de amor. Isso mesmo. Eu até coloquei aqui que a maioria dos pais, ainda que alguns não saibam expressar, amam seus filhos. Mas sabe, esse vínculo, esse dom supremo, que nem diz lá em 1 Coríntios 13, é algo que vem de Deus. E nós, ainda que exerçamos da nossa maneira, podemos aperfeiçoar a expressão do amor. Nós podemos em Deus buscar esse que é mais do que um sentimento, é também um princípio, buscar ele de maneira verdadeira, de maneira diferenciada. Então, queridos, falta de coerência e falta de amor. Sabe, nós podemos ter como exemplo o nosso Pai Celestial. Apocalipse 3, versículo 19, tem uma linda declaração da palavra de Deus, que diz o seguinte: eu repreendo e disciplino a tanto quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Então veja, o nosso Pai Celestial, ele nos ama e até a disciplina dele é uma expressão de amor. Então, pais, dentro desse conselho maravilhoso de não provocar os vossos filhos a ira, busquem dar limites. É importante, os limites são importantes. Repreenda, discipline, mas pautados sempre na coerência e expressem sempre de maneira compreensível, de maneira clara, o amor. Porque a repreensão, os limites, as disciplinas, elas não vão provocar a ira dos filhos se os filhos entenderem que há amor, que há coerência. E eu quero ir concluindo a meditação desta noite, chegando à seguinte conclusão: a ética cristã dos relacionamentos é arquitetada por aquele que não pode errar. A submissão, ela é criticada por muitos. A questão da liderança masculina também é criticada. O homem amando a sua esposa a ponto de dar a própria vida gera dúvida em algumas pessoas, sendo que é uma possibilidade segundo a palavra de Deus. E os filhos obedecerem aos pais, não se irarem com eles, também é questionado. Os princípios da palavra de Deus são questionados, só que Deus não erra. E após o pecado, sim, os relacionamentos têm os seus sabores e os seus dissabores. Mas sabe o que é maravilhoso? Que com todas essas dificuldades, a gente aperfeiçoa o nosso caráter. A gente tem a oportunidade de se equilibrar enquanto pessoa. A família é uma instituição linda nesse sentido. O casamento, a vida conjugal é uma instituição maravilhosa nesse sentido, de que
esta cooperação entre pessoas, elas possam então ajudar na constituição constante delas no decorrer da vida. Sim, nós podemos aperfeiçoar o nosso caráter com a ajuda dos nossos entes queridos, dos nossos familiares, da nossa família. Nós podemos em Deus aproveitar os frutos e podar os espinhos. Sim, essas orientações servem para isso. Isso não quer dizer que você nunca vai errar. Isso quer dizer que você tem a oportunidade de recomeçar a cada momento. Sim, você pode sim aproveitar os frutos de uma união familiar abençoada por Deus. E o meu apelo para nós, para mim mesmo, para minha família, para a sua família é esse. Você não gostaria de vivenciar os princípios orientados na palavra de Deus em sua família? Lá em Salmos, capítulo 34, versículo 8, diz o seguinte: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Então, aí está, é um desafio. Encare como um desafio que você é capaz de cumprir. Provai e vede que o Senhor é bom. As orientações da sua santa palavra são perfeitas. Ele não erra. Coloque em prática na sua vida os princípios de Deus para a sua família. Que Deus te abençoe.